semana que passou teve depoimento de Carlinhos Cachoeira na CPI no Congresso, que não ajudou em nada, só deu munição para a defesa do bicheiro. Eu estou aqui com os colunistas Vera Magalhães, Vinícius Torres Freire e em Brasília com Fernando Rodrigues para comentar isso. Vera, o que a gente pode esperar nos desdobramentos da política ao longo da semana que vem, dos próximos dias? Olha, Canzian, a CPI está caminhando para um impasse. O governo não tem nenhum interesse mais em que ela avance, para além do que a Polícia Federal já avançou, e os membros da CPI não se entendem sobre o que fazer daqui por diante. Os principais partidos do Congresso, PT, PMDB e PSDB, resolveram adotar a política da blindagem para os seus governadores. Cada um deles tem um governador implicado com o esquema de Cachoeira. Então, daqui para frente, o que a gente vai assistir é um embate desses partidos tentando salvar os seus e, na medida do possível, comprometer os outros. E isso caminha para que, do ponto de vista da investigação, a CPI não apresente nada de diferente em relação ao que a Polícia Federal já fez. Outro assunto da ordem do dia da semana, que deve reverberar para os próximos meses, aí, foram as medidas econômicas adotadas na semana passada pelo governo. Novamente, medidas pontuais, favorecendo alguns setores, principalmente o setor automobilístico. Essas medidas vão, no máximo, conter os danos causados pela crise europeia que ameaçavam agravar a paradeira que vem no Brasil já de 9 meses. A economia estava devagar, quase parando, indo para uma situação de parando, quase caindo. Essas medidas devem funcionar alguma coisa, devem recuperar ou evitar a perda de mais meio, 1 ponto do PIB, talvez. Não muito mais que isso. As pessoas estão reclamando muito, dizendo que falta medida estrutural. Bom, medida estrutural, para começar, é uma coisa que vai fazer efeito, quer dizer, que vai ser implementada se fosse daqui a 1 ou 2 anos. Demora para ser elaborado. Segundo, que ela faz efeito de 2, 3, 4 anos. E terceiro, que cria uma confusão política grande. É difícil de fazer, não é medida para resolver crise de momento. Fernando, a Folha entrevistou o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Qual é o destaque dessa conversa com ele? O governo tomou gosto pelo ataque aos bancos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que vai cobrar os bancos para que eles cortem as taxas de juros pelo menos entre 30% e 40% nos próximos 30 dias, em 1 mês. Esse é o resumo principal do que ele disse e também admitiu que é um levantador de PIB. Guido Mantega acredita, diz ele, que a economia vai crescer até 4% ainda neste ano. Ok. Bom, agradeço, Fernando, Vinícius, Vera. Até uma próxima. Leia amanhã na Folha reportagem sobre como uma disputa política entre a Prefeitura de São Paulo e o governo federal tem bloqueado a construção de centenas de creches na cidade. E conheça o mapa dos pontos que mais geram tráfego de veículos e engarrafamentos em São Paulo. Uma boa noite e uma ótima semana.